Olá, meus queridos jovens, como é que estão vocês? Estamos aqui mais uma vez, claro, para aquela viagem na geografia. Desta vez, uma viagem pelo Brasil, em nome do governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, da Secretaria Estadual da Educação, na pessoa do secretário professor Suame, de toda a equipe da mediação tecnológica, eu, professor Arimateia, professor Jorge, professor Rogério, e por que não dizer toda essa equipe que traz tudo de melhor para o nosso cotidiano. E principalmente vocês, professores e alunos que estão aí nos acompanhando. É um prazer muito grande estar novamente com vocês. Hoje nós iremos trabalhar a aula 24.1 e, é claro, a aula 22.2. No nosso último encontro, na aula número 23, nós falamos dos conceitos de como é a divisão do Brasil. Claro, só para você entender o processo que vai ocorrendo de acordo com o tempo. Portanto, a geografia analisa tempo e espaço. Portanto, o espaço brasileiro já foi dividido de formas diferentes. Nós temos a maneira de trabalhar a questão de região. É aquele fato que nós trabalhamos o conceito de lugar, espaço geográfico, região, território. Portanto, nós estamos falando das regiões brasileiras. Vejam aí que nós estamos com a aula 24.1, na qual... Não, já veio o detalhe aqui, já tá? Já veio o detalhe. Está desligado. Portanto, na aula 24.1, nós iremos trabalhar os complexos regionais brasileiros, tá? Vejam só, lá, aula 24.1. Na aula 23, nós trabalhamos o Brasil como um todo. Agora nós vamos ver os complexos regionais brasileiros. Portanto, iremos estudar cada região. E, claro, vamos começar por aquela região de colonização mais antiga. Aquela região na qual também estão as minhas origens, o Nordeste. Falar da questão econômica do Nordeste, da agropecuária, e, portanto, também falar do turismo, ok? Analisar os fatores que explicam os impactos das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Os três complexos regionais, como eu já falei, complexo aí são socioeconômico, tá? Complexo socioeconômico. Observe que vai levar em consideração fatores naturais, sociais, econômicos, culturais e históricos, relacionando tudo dentro desse complexo. Quando nós falamos do Nordeste, nós estamos falando de uma área de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, tá? Com 57 milhões de habitantes, portanto, é a maior área semiárida do mundo, quer dizer, não é a maior, desculpa, é a área semiárida do mundo mais povoada, certo? E no caso do Brasil, veja lá, o que é que nós temos? É a segunda região mais populosa dos três complexos regionais, certo? Tem um grande litoral lindo, maravilhoso, que você vai do Maranhão, passa pelo Piauí, veja lá que nós temos, vamos ter aí, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. E aí? Você tem alguma questão com relação às capitais? Observa aí na telinha que nós temos, Alagoas, a capital é Maceió, a Bahia é o Salvador, o Ceará é Fortaleza, o Maranhão é São Luís, a Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Piauí, Teresina, Rio Grande do Norte, Natal, Sergipe, Aracaju, ok? A região Nordeste, ela se divide em 4 sub-regiões. Sub-regiões, ou seja, que tem as características naturais e econômicas diferentes. E, claro, por que não dizer culturais? Observa aqui no mapa, vem comigo, tá? Meio norte, certo? Aqui você tem o estado do Maranhão e você tem parte do estado do Piauí. Observe que não é todo o Piauí. Portanto, o estado do Maranhão
não pega, não pega sertão, ok? Número 2, esse aqui vai ser o sertão, ó. Piauí, isso aqui é o Ceará, isso é o Rio Grande do Norte, isso é a Paraíba, esse é Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Observe que na Bahia você tem 3 sub-regiões. A litorânea, que é o número 4, o agreste e o sertão. Quando nós falamos do meio norte, é uma área de transição entre a floresta amazônica, e o cerrado. Por que também não dizer entre a caatinga? Portanto, ele está imprensado nesses 3 pontos, tá? Arimateia, o cerrado já esteve no Enem? Já, baseado na sua economia. Aí nós temos a questão do babaçu, tá? Portanto, é um bioma muito pequenininho, tá? No qual o bioma do meio norte já teve a presença por causa do babaçu, certo? Sendo assim uma faixa de transição entre a Amazônia, ó, e o sertão semiárido. Semiárido é o tropical semiárido, é o clima, tá? Tem aí plantação de arroz e vem crescendo a produção de soja, tá? Faz parte do hoje chamado Nova Fronteira Agrícola. Mas o agroextrativismo com exploração de palmeiras, ó, do babaçu e carnaúba são os pontos principais no Maranhão e no Piauí, ok? A região tem um índice pluviométrico relativamente alto, ou seja, por quê? Porque está próximo da Amazônia, certo? Isso ocorre pelo movimento da massa equatorial atlântica. Vem comigo aqui. O Brasil tem 5 massas de ar, 5, certo? 2 são massas equatoriais por causa da linha do Equador. Essas 2 é a massa equatorial atlântica e a massa equatorial continental. Nós que estamos aqui em Rondônia, quem atua é a massa equatorial continental, ok? Portanto, essas 2 massas, equatorial atlântica e equatorial continental, elas são quentes e úmidas, elas provocam muitas chuvas. Elas provocam tantas chuvas que elas são chamadas de rios voadores. Tão grande é a quantidade de águas que elas provocam, rios voadores, ok? Portanto, nessa região que está próxima aí da Amazônia, nós vamos ter, claro, essa massa de ar equatorial continental, mas na região aqui atlântica, por causa do litoral, ok? Provocando muita chuva, certo? O destaque é esse, é a Mata dos Cocais, isso é o nome do bioma, Mata dos Cocais. Por que Mata dos Cocais, professor Arimateia? Por causa do babaçu, ok? Babaçu é um coquinho, um coco de babaçu, produz óleo, certo? Na região, nós temos aí também a plantação de arroz, essa algodão, essa cana-de-açúcar vem diminuindo bastante, tá? O arroz é risicultura e a pecuária é extensiva, tá? Ó, rudimentar. Portanto, eu já falei para vocês em aulas passadas que é extensiva contando em baixa produção por hectare. Destruição da vegetação pelo uso intensivo, ó, de pastagem. Uso intensivo é desmatou para plantar outros vegetais, ou seja, alimentos para o gado. Fica ligado nesse bioma, Mata dos Cocais, ok? Babaçu. Veja aí onde nós estamos no meio norte e aí onde nós temos a Mata dos Cocais. Claro que se for no litoral, é mata litorânea, ok? Vamos em frente. Agora nós iremos falar da minha região, Sertão Nordestino. Tá? Pratica essa pecuária extensiva, ó, o gado criado solto, pecuária extensiva, certo? Pecuária extensiva. Tá aqui a minha magrela, tá?
Vocês acham difícil a vida de vocês? Portanto, esse é o sertão. Esse é onde eu me criei. Gente, eu levava o livro para estudar aqui debaixo dessas árvores que não tem folha, ó. Isso é por causa de quê? Do clima. Do clima. E em vários trechos a agricultura, inclusive irrigada, isso é no Vale do São Francisco, olha aqui, Vale do Rio São Francisco, e na região de Mossoró, que é no Rio Grande do Norte, ok? Porque lá tem uma barragem muito grande, tá? A magrelinha eu andava de bike, tá? E deixava aí, ó, olha a sombra, tá? Parece que tá no sol, tá? Mas você acha que é brincadeira? Não, você vai ver uma reportagem depois aí na sequência, tá? Que você vai ver como é que é a região, ó. O clima predominante é o clima semiárido. Esse clima recebe o nome de tropical. Tropical semiárido, porque no Brasil nós temos tropical litorâneo, tropical semiárido e tropical de altitude. Temperaturas elevadas o ano todo, tá? Chuvas irregulares. Está dividida em 2 períodos, estações, com inverno. Esse inverno aqui não é o período, tá, de estação do ano. Dezembro a junho, mas dificilmente as chuvas chegam a junho. E o verão quente, julho a novembro, tá? Vem comigo aqui. Geralmente eu digo que o sertão tem 3 meses de chuva e 9 pensando se vai chover. É o contrário aqui da Amazônia. Aqui nós temos 3 meses mais ou menos de estiagem e 9 de chuva. Lá são 3 meses de pensando se vai chover e 9 de estiagem. Esse tropical semiárido ele é muito quente. Durante o dia muito calor e à noite a temperatura cai muito. Isso recebe o nome de amplitude térmica diuturna, dia e noite. Detalhe, o solo dessa região ele é pedregoso, muito pedregoso. Você vai ver aí numa reportagem que foi feita pela uma equipe de Hollywood na sequência, tá? O sertão é marcado por latifúndios e pela pecuária, tá? Esses latifúndios são muitos latifúndios que produzem muito pouco. Essa pecuária, o gado é magrinho, chamado gado pé duro, tá? Alguns locais você encontra umidade, que são chamadas de ilhas úmidas, encontramos a agricultura subsistência, ou seja, eu planto para a minha própria subsistência, aonde planto algodão, tá? Essa questão do algodão, ok? Teve um inseto que destruiu, chamado de bicudo, tá? O algodão hoje no sertão é muito pouco. Eu fui criado colhendo algodão, tá? Mas hoje é muito baixo essa produção de algodão, ok? Aí matéria jornalística aí, ó, que você vai ver com um cara que veio diretamente aí lá de Hollywood, tá? Para fazer essa reportagem. Aí você tá vendo, ó, primeiro, isso aqui, ó, tá vendo esse morrinho aqui? Isso aqui não é neve não, tá, gente? Isso aqui é o sol da região. Isso recebe o nome de Inselberg. Inselberg é diferente de iceberg, tá? Inselbergs. É rocha. Isso aqui é rocha, ó, tá? É a marca que aí já foi mais alto um dia. Olha o período de estiagem. Agora, olha no período de chuva, tá? Opa! Só voltando aqui, tá? Nós temos aí agora a matéria jornalística, tá? Ok? Acompanha aí. Veio lá diretamente de Hollywood. Viajando aqui pela Caatinga aí, ó. Observem a vegetação, tá? Totalmente diferente da vegetação da Amazônia. Você vai viajando nessas estradazinhas, as estradas bem pequenininhas aí, ó, e vendo aí a vegetação, ó. Essa vegetação que você está vendo aqui ao lado é a famosa Jurema. Isso já é uma segunda vegetação, tá? Aqui ao lado você pode observar novamente outro grande Inselberg. Portanto, isso aqui é normal aqui, ó, onde nós estamos, ver esses Inselbergs, tá? Aqui está desmatado também. Nós temos a vegetação rasteira que foi desmatado. Aqui teve uma irrigaçãozinha aqui, o capinzinho para o gado. Isso aqui é irrigação. Aqui você está vendo uma planta verdinha aqui, ó, o famoso juazeiro,
do sertão, tá? As casas são casas simples, como vocês podem ver aqui a minha passagem aqui, estou observando a casinha simples, tá? Isso é o que nós temos na nossa Paraíba, nosso sertão paraibano. Esse sertão paraibano, observe aqui, ó, o tipo de vegetação que você está vendo, ó. Essa vegetação é a famosa caatinga, tá? Caatinga do sertão paraibano. Portanto, observe, estamos passando aqui ao lado, ó, das rochas pré-cambrianas. Tem as famosas cactos, muitos cactos em cima das rochas, na qual você pode observar que na hora que pega um pouquinho de solo, já nossa vegetação. Aqui nós temos a rocha pelada, nua, tá? E aqui nós temos um pé de favela também passando ao lado aqui, ok? Mais uma vez nós temos um pé de juazeiro. Observe dentro da flora da caatinga, ó, verde. Isso é juazeiro, tem um espinho muito forte. Aqui nós temos aqui, o passado tinha uma plantação muito grande aqui de algodão. Aí eu tô vendo aqui alguns pés de algodão branquinhos, que na época da produção, as vacas iam aqui, tá remoendo nesse momento aqui na sombra. E segue. Essa é a nossa história do sertão. Foi aqui que eu me criei, foi aqui que eu cresci. É aqui onde estão minhas origens. Estou voltando agora depois de um ano aqui, tá? Para rever meus familiares que ficaram torcendo pela minha recuperação. E graças a Deus posso ver esse sertão novamente, ok? Portanto, é esse o famoso sertão. Estou passando novamente ao lado das rochas, tá? Isso é o que demonstra a nossa região sertaneja, ok? É um pouco aí do que posso mostrar para vocês. Tudo de bom? Agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui, por esse momento e poder compartilhar com vocês esse sertão tão lindo, maravilhoso, que só quem conhece, quem morou aqui nessa região, tá? Tchau, tudo de bom para vocês. Portanto, como vocês podem acompanharem, o sertão é essa regiãozinha aí, tá? É aí que o Arimatea está falando que sou eu, essa reportagem, você percebeu? Isso foi feito agora em 2020, no mês de outubro de 2020. Portanto, é assim que fica o sertão pós-período de chuvas, tá? E aí deixo claro para vocês o sertão, tá? Anotem bem aí, essa região ocorre o maior processo de desertificação do Brasil. Processo de desertificação, certo? Professor, mas o que é desertificação? É a alteração feita pelo homem. Desertificação. Deserto é natural, tá? Deserto é natural. E desertificação é feito pelo homem. Portanto, o maior processo de desertificação do Brasil ocorre no sertão nordestino, ok? Já ocorreu 2 vezes no Enem, isso aí, ok? Volta lá aqui, ó, na questão do mapinha, ó, onde é que tem desertificação? Aqui, ó. Eu nasci aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, certo? Portanto, essa região aqui, ó, o maior processo de desertificação está aqui. Arimatea, onde é que está o Rio São Francisco? O Rio São Francisco, ele está aqui, ele vem de Minas Gerais, certo? Ele vem por aqui, aí pega na divisa aqui de Pernambuco, aqui com a Bahia, ó, vem por aqui e vem desaguar aqui. Portanto, é nessa região aqui que nós iremos ter irrigação. E aí, como vocês sabem, ocorre o processo de transposição do Rio São Francisco, que estão levando água do São Francisco para outras regiões para levar irrigação, tá? Lembra disso, ó. Pesquisa isso aqui, ó. Transposição do Rio São Francisco, o famoso velho Chico, ok? Portanto, a transposição do São Francisco está relacionado para o processo de irrigação. Fica ligado nisso aí, ok? Depois do sertão, já que nós estamos vindo pelo meio norte, nós iremos chegar a outra região,
o Agreste, ó, número 3. Essa região aqui do Agreste, existe muitos planaltos, certo? Aí de um lado do planalto, que é um planalto, assim, ó, Agreste, ó, nós temos aqui, ó, Planalto da Borborema, certo? Ó, Planalto da Borborema, que é o litoral, ó, litoral, ok? Desse lado aqui, recebe o nome de Barra Vento. Barra Vento. Esse lado chove. Aqui vai ter muita chuva, certo? Desse lado aqui é Sota, não é solta não, tá? É Sota Vento. Portanto, eu nasci nessa regiãozinha aqui, ó, ok? Aqui em cima está a região que chove, a região serrana. É justamente esse aí, Planalto da Borborema. Planalto da Borborema. Ele é gigante. Tem o Planalto também na Bahia, muito grande também, Chapada Diamantina, vocês já viram falar. Portanto, de uma região, de um lado chove, do outro não chove. E em cima, ó, plano e alto. Significa dizer que isso é um relevo velho, antigo, desgastado, ok? Passado pelo tempo. Tudo bem? Portanto, isso vai ocorrer aonde? No Nordeste. Aqui em cima nós temos cidades importantes, como por exemplo, Campina Grande e Caruaru, na Paraíba e no Pernambuco. Alagoas você vê muito pequeno, depois ele vem para a Bahia, certo? Portanto, é uma região que tem um bom desenvolvimento da agricultura familiar nesse agreste, pequenas propriedades, tá? É uma área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. A Zona da Mata que chove muito, tá? Estrutura-se em diversas cidades importantes, ó, Campina Grande na Paraíba, Caruaru no Pernambuco, Arapiraca em Alagoas, tá? É centro abastecedor de diversos produtos agropecuários para os grandes centros da Zona da Mata. Por que isso? Porque nesse agreste é desenvolvido uma agricultura familiar em pequenas propriedades. A região é chamada também de região de brejo, ok? Certo? Ó, vai do Rio Grande do Norte até a Bahia. Porém, entre os planaltos, o ar consegue passar e surge brejos, favorecendo a agricultura, possibilitando o cultivo como milho, tá? Milho, vírgula, feijão, vírgula, frutas tropicais, vírgula, mandioca e verduras. Milho, feijão, frutas tropicais, mandioca e verduras. Como também a criação de gado e caprino abastece o mercado das regiões do Agreste e da Zona da Mata, tá? Agreste e Zona da Mata. Algo interessante aí para vocês, nessa região tem duas cidades que têm a menor pluviosidade do Brasil, tá? Uma fica na Paraíba, tem a cidade de Cabaceiras, tá? A capital do bode no Brasil, tá? E na Bahia tem a cidade de São José dos Grudes. Essas são as duas cidades mais secas do Brasil, certo? Portanto, chove muito pouco. Três cidades muito importantes é Caruaru, Feira de Santana, na Bahia, Caruaru em Pernambuco, e Campina Grande. Esses três centros tanto abastecem as cidades litorâneas, como abastecem também o sertão, ok? Planta aí fumo e soja, que é lá em Alagoas, além da criação de caprinos e ovinos, entre outros principais agropecuárias desenvolvidas no Agreste, tá? Zona da Mata. Observe que a Zona da Mata está no litoral, onde tem as principais capitais brasileiras, aonde o turismo aí é muito forte, né? Que tal ir para Natal? Olha onde começa aqui, ó. Aqui é Rio Grande do Norte, ó. No Ceará não tem, no Piauí não tem, no Maranhão não tem. Vem até onde? A Bahia. Aqui você tem Natal, tem João Pessoa, tem Recife,
Aracaju, quer dizer, Maceió, Aracaju e Salvador, ok? Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador, tá? A Zona da Mata, ou Zona Litorânea, ou Mata Atlântica, faixa litorânea do Nordeste, que vai do Rio Grande do Norte até a Bahia, já falei por esses, onde passa. Tem uma faixa de 100 e 200 quilômetros de largura, da costa até o Planalto da Borborema. Lembra do Planalto da Borborema que eu citei para vocês? É a primeira região explorada pelos colonizadores. É a região mais urbanizada do Brasil. É onde nós temos a plantação da cana-de-açúcar, a monocultura, o início do plantation. Essa região tem grandes impactos ambientais. Todos os impactos ambientais nós iremos encontrar aí, certo? Olha aí, já falei dessas capitais, vamos em frente. A atual região Nordeste, primeira a ser efetivamente ocupada e colonizada, no decorrer de 200 anos, o centro econômico e social do país. Portanto, já foi a região mais desenvolvida do Brasil. Hoje, a região, principalmente no sertão, que tem a maior crise econômica, a maior pobreza do Brasil é no sertão. Agora, um detalhe, o sertão aí do Nordeste está se destacando muito pela produção de energia eólica e energia solar, portanto, são dois grandes investimentos. Já teve isso também no Enem, energia eólica no sertão ou energia solar, tá? Teve o destaque da Zona da Mata com a plantação da cana-de-açúcar, como eu já falei para vocês, sendo um grande centro econômico do Brasil. A exploração da mão de obra escrava, tá? O maior símbolo desta perda de importância política do Nordeste foi a transferência da capital da colônia, em 1763, de Salvador para o Rio de Janeiro. E isso fez com que a região entrasse em declínio, porque no próprio Sudeste começaram a plantar cana-de-açúcar e, na sequência, veio a plantação do café, passando a região Sudeste até hoje ser a região mais importante do Brasil, ok? Você vê aí o mapa político do Nordeste, ó, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Você pode observar esse mapinha aí e perceber tranquilamente como é a região. Só deixando para vocês aqui, ó, 10 graus de latitude sul. Aqui em Porto Velho nós estamos a 9, portanto, praticamente com a mesma latitude. No litoral nós temos o clima tropical litorâneo, no sertão tropical semiárido e aqui o clima tropical. Portanto, nós iremos encontrar 3 tipos de clima nesse Nordeste. Com um detalhe, em cima das serras nós temos o tropical de altitude. Portanto, eu não tenho uma região homogênea. Fica ligado nisso aí. O Nordeste não é uma região homogênea. É dividida em 4 macro-regiões, ou micro, quer dizer, micro é menor ainda, tá? Macro. Se eu levo em consideração o Nordeste, eu tenho micro, litoral, Zona da Mata, agreste, transição, sertão e meio norte. Ok? Tá aí o destaque, ó. Há uma riqueza cultural que se manifesta em diversas formas de relações sociedade e natureza. Nas festas, ó, na música, na culinária, na arquitetura. Olha aqui, o boi, o Piauí. Ó, Piauí, o que é destaque aqui do Piauí é questão histórica. O Ceará, certo? Com o turismo. O Rio Grande do Norte, o sertão, mas tem um turismo também muito forte. A Paraíba. Aqui, ó. Aqui, ó, o frevo do Pernambuco. Sergipe, Alagoas, ó. Caju. Aqui nós temos na Bahia capoeira, tá? Mas o carnaval dessa região é muito importante. E claro, nós temos aí no sertão o forró, tá? Forró pé de serra. Portanto, é região muito importante. E por que não falar da buchada de bode lá no sertão, né? Ok?
A renda média do Nordeste está abaixo da nacional, ok? O Nordeste vem apresentando um crescimento econômico nos últimos anos, mas quando eu comparo às outras regiões do Brasil, ainda é a região mais atrasada, certo? A industrialização se destaca aí em Salvador, Recife, Fortaleza, ok? Pobreza, como eu já falei, afeta milhões de nordestinos. O PIB do Nordeste representa apenas 14% do PIB brasileiro, tá? Para a segunda maior população do Brasil, é baixo. Os polos industriais aí, ó, as indústrias do Nordeste, eu tenho Camaçari, na Bahia, Salvador, eu tenho Recife e eu tenho também Fortaleza, ó. Salvador, polo petroquímico de Camaçari, polo petroquímico, ó, certo? Maior concentração industrial, inclusive automobilística. Bahia de Aratu, indústrias químicas, ó, cerâmica, eletrodoméstica, entre outras. Na Grande Recife, nós temos o Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, Porto Digital e o César, Centro Universitário da cidade, que confere Recife o status de um dos melhores centros de ciência e de computação do Brasil, junto com a cidade de Campina Grande. Por último, Fortaleza, aí com outros setores industriais. Portanto, no Nordeste, a industrialização está concentrada no litoral. Em termos de polo de indústria têxtil, você tem Santa Cruz do Capibaribe, no Pernambuco, e também tem Fortaleza. O turismo no Nordeste aparece com 42,7% de preferência entre o destino mais procurado pelos brasileiros. Claro, pegar uma praiazinha como Maragogi, em Alagoas, Jericoacoara, no Ceará, Porto de Galinhas, em Pernambuco, Porto Seguro, na Bahia, e Natal, no Rio Grande do Norte, ok? E agora falando um pouco aí do Enem. Meus queridos, meus jovens, meus lindos, maravilhosos, portanto, veja só, quando nós falamos do Enem com relação ao Nordeste, o Nordeste tem o bioma que nós falamos do Babaçu, que é das Palmeiras, certo? Esse bioma teve uma vez no Enem. Temos o bioma que é o bioma da Caatinga, que é o bioma que tem o maior processo de desertificação do Brasil. Mas também pode se relacionar a questões socioeconômicas, porque o Nordeste tem a região com menor PIB per capita do Brasil. E isso é resultante de quê? Desse capitalismo, tá? Desse capitalismo. E claro que esse Nordeste começou a sua colonização com esse capitalismo comercial que você vai encontrar no volume 3, no Revisa Enem. E o que foi que o Nordeste fornecia nesse capitalismo comercial? Fornecia cana-de-açúcar, tá? Portanto, o capitalismo comercial vem de 1500 aproximadamente, século XV, até o século XVIII. Começa o capitalismo industrial. Na aula passada, nós estávamos falando desse capitalismo industrial. Onde esse capitalismo industrial, no Brasil, ele ainda não tem ainda suas marcas fortes. Por quê? O Brasil tem uma dependência muito grande, mesmo se tornando independente com relação a Portugal, ele não se tornou-se um país, tá, industrializado. A industrialização foi um processo muito lento, tá? Portanto, no capitalismo industrial, o grande destaque é a segunda revolução industrial, é o Fordismo, é o Taylorismo e a dominação do liberalismo econômico, certo? Que culminou com a Primeira Guerra Mundial também. Essa Primeira Guerra Mundial contribuiu para o início da destruição do Parque Industrial Europeu. Por que eu falo início? Porque as duas guerras foram muito próximas da outra. A Primeira Guerra Mundial foi em 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945, tá? No capitalismo industrial, no final do século XIX, início do século XX, a cana-de-açúcar já estava em decadência lá no Nordeste. Quem estava dominando o Brasil era a cafeicultura. E essa cafeicultura estava gerando capital que começaram a investir em pequenas indústrias. Indústria de alimentos,
indústria têxtil, indústria de calçado, e essa cafeicultura criou um mercado de consumidor. A cana-de-açúcar não criou, porque a cana-de-açúcar, a mão de obra era escrava. Mas a Arimateia não tinha mão de obra escrava no café? Tinha. Mas o café começou a importar mão de obra assalariada, já que foi proibido a escravidão no Brasil. Tudo bem? E aí, Arimateia, o que é que começa? No final do século XIX a 1930, começa a industrialização brasileira, com o capital que veio do café. Só que neste momento, essa indústria mundial tem agora uma matéria-prima que tinha muita importância na nossa Amazônia. Era os seringais que produziam um látex, quer dizer, produziam uma matéria-prima, tá? Que Goodyear, aquele pneuzinho Goodyear, desenvolveu a vulcanização e esse látex passou a produzir o que nós chamamos de borracha natural, tá? Porque toda a exploração era dentro da Amazônia. O Nordeste, neste momento, passava por uma seca muito grande, no final do século XIX. E as empresas de capital internacional incentivaram a migração para a Amazônia. Portanto, o trabalhador veio principalmente da Amazônia, principalmente do Nordeste, do Sertão, para trabalhar na Amazônia. Não é o soldado da borracha, ele veio fugindo da seca, certo? E aí o desenvolvimento da região foi tão grande que Manaus foi conhecido como Londres da Amazônia, Belém foi conhecido como a Paris da Amazônia, e deu início a duas cidades em Rondônia, Porto Velho e Guajará-Mirim, que foi aonde teve início a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Tá? Isso é o primeiro ciclo da borracha. Naquele momento veio um grande investidor lá de São Paulo para cá, é o Barão de Mauá. Você viu isso em história. Veio investir na navegação dentro da Amazônia. O transporte na Amazônia era só navegação. E nesse momento da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, surgiu a cidade de Porto Velho como uma cidade cosmopolita, que tinha gente aqui de todas as partes do mundo. Portanto, nossa região ainda pertencia ao Mato Grosso e o Amazonas. 8% pertenciam ao Amazonas, aonde eu estou hoje é Amazonas. Se você estiver em Porto Velho, a estrada hidrelétrica de Santo Antônio seria no Mato Grosso, ok? Diante disso, como era muito difícil a exploração de borracha aqui na Amazônia, dava muita doença, o Ford fez um grande investimento no Pará, numa cidadezinha chamada de Fordlândia, que hoje é um distrito, mas não teve muito sucesso. Mas aí foi os ingleses levaram as sementes daqui da Amazônia e desenvolveram seringais lá na Malásia. Portanto, a Amazônia entra em declínio. Isso, até 1920, a Amazônia está em declínio. E o que é que nós vamos ter na sequência? 1929, a crise do liberalismo econômico. Muitas empresas faliram, teve fome nos Estados Unidos. Na sequência, nós vemos governos autoritários, como é o nazismo, o fascismo, o comunismo lá na Rússia, que já era a União Soviética. Todas essas mudanças, essas crises da Europa levou à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai ser de 1939 a 1945. E aí nós vamos ver o processo de industrialização do Brasil e o capitalismo financeiro na próxima aula, tá? Portanto, nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Eu agradeço a todos vocês por este nosso encontro, que o grande arquiteto do universo abençoe cada um. Muito obrigado, meu querido jovem, muito obrigado, meu querido professor. Sinta o meu abraço. Professor Arimateia diz muito obrigado a todos.